A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula, a aula de número 13 do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando o livro de Êxodo e hoje vamos estudar aí, a partir do capítulo 15, versículo 22, esse tópico 2, do esboço de Êxodo, que é Israel vai para o Monte Sinai. Então nós temos aqui nesta próxima página, Israel vai para o Sinai, a partir aí do versículo 22 de Êxodo capítulo 15. Aqui nós temos uma pergunta, para nós meditarmos. Por que Deus conduziu Israel ao deserto? Vamos observar aqui 3 motivos, O primeiro, para prepará-los na escola do deserto para a conquista de Canaã. Eles foram libertados da escravidão, mas ainda tinham espírito de escravos. Eles ainda eram covardes, murmuradores e rebeldes. Segundo, para eles aprenderem a depender totalmente de Deus, porque toda provisão ali no deserto teria que vir de Deus. E terceiro, para prová-los e trazer à luz o que havia em seus corações. Ou seja, os corações dos hebreus ainda estavam contaminados, com muita murmuração, muita rebeldia, muito desejo, de ir contra a vontade de Deus. Então Deus queria mostrar-lhes, que era necessário que os seus corações fossem sarados. Nós temos aqui nesta próxima página as provações pelas quais os hebreus passaram no deserto. Nós temos aqui capítulo 15 até o 17, versículo 16, que fala sobre isso, Lá em Mara, Êxodo capítulo 15, versículo 22 até o 27, lá as águas eram amargas, mas de acordo com o versículo 25, Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Moisés lançou esse arbusto na água e ela se tornou água potável. Então Deus fez um grande e extraordinário milagre ali, tornando aquelas águas próprias para o consumo. Aqui na letra B nós temos a fome e o maná, capítulo 16 de Êxodo. Lá em Êxodo 16 e 31, fala que o povo de Israel chamou aquele pão que era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. O que acontece aqui? Eles estavam com fome, foram lá e murmuraram, Moisés orou e Deus fez com que descesse esse maná do céu. Por que ele é chamado de maná? Porque quando eles viram aquelas sementes caindo do céu, eles exclamaram, em hebraico, maná, que significa, que é isto? Eles não conseguiram identificar, E aquele maná que caiu do céu, na verdade, eram sementes, que eram para serem produzidos, bolos, pães daquela semente. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel, parecido com o gosto de bolo de mel. Então ele foi chamado de maná por causa disso, por causa da expressão hebraica que significa que é isto. Esse maná ele era enviado por Deus todos os dias e os hebreus tinham que pegar uma certa quantidade, exceto na sexta-feira, que se pegava o dobro para que no sábado não se colhesse o maná, porque no sábado o maná não seria derramado sobre os hebreus. Então com isso Deus durante 40 anos alimentou o seu povo com este maná vindo do céu. Diariamente, exceto aos sábados, ele descia do céu e alimentava para servir de alimento para o povo hebreu. Aqui na letra C nós temos a sede e a rocha de Horebe.
Ali o povo estava com muita sede, né? Muita sede. Moisés orou ao Senhor e no versículo 6 e 7 de Êxodo 17, nós temos lá o texto bíblico que diz: Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Então ali houve uma grande murmuração por causa da sede, e Deus milagrosamente faz com que a rocha, uma vez batida por Moisés com o seu cajado, brotasse água e fizesse com que o povo matasse ali a sua sede. Na letra D nós temos aqui a guerra com Amaleque. O povo hebreu ainda era um povo militarmente despreparado e teve uma grande guerra, né, contra os amalequitas. O Moisés subiu ao monte para gerar inspiração, né, no povo, e só que suas mãos eram levantadas e o povo via as mãos de Moisés levantadas, e isso fazia com que eles prevalecessem. Porém, as mãos de Moisés cansavam. Diz a Bíblia, então, que Arão e Hur sentaram-se ao lado de Moisés, um de cada lado, e mantiveram as mãos de Moisés levantadas, e assim o povo hebreu prevaleceu contra aquela guerra contra os amalequitas. Nós temos aqui nesse próximo tópico a visita de Jetro, sogro de Moisés. Moisés ele estava, numa fadiga ministerial muito grande, cuidando sozinho de todas as causas dos hebreus. Quando Jetro viu aquilo, ao levar a sua esposa e filhos a Moisés, viu que aquilo não era bom. Aconselhou Moisés para organizar grupos, para que resolvesse as questões dos hebreus e somente as causas mais difíceis fossem levadas até ele. Moisés demonstrou muita sabedoria e humildade e acatou as sugestões do seu sogro Jetro para que o povo fosse ouvido por conselheiros escolhidos por Moisés e organizados por grupos conforme a orientação de Jetro. Nós temos aqui nessa próxima página Israel no Sinai. Aqui vai uma cobertura muito grande, Aí de Êxodo 19 até 40. E aqui do Êxodo 19 até o 24, nós temos aqui o Pacto da Lei, também chamado Pacto Mosaico, Pacto Sinaítico. Aqui na letra A nós temos aqui, o Monte Sinai. Israel chegou ao Monte Sinai aproximadamente 6 semanas após sua partida do Mar Vermelho, e ali permaneceu quase um ano. Ao pé do Monte Sinai, Israel recebeu a lei e fez aliança com o Senhor. Ali, ao pé do Monte Sinai, ele foi devidamente organizado como nação e aceitou ao Senhor como seu rei. Nós temos aqui, nessa próxima página, o propósito da lei. Isso aqui é muito importante, para a gente entender por que a lei foi dada, qual foi o propósito da lei. Em Êxodo 19, a partir do versículo 1 até o capítulo 20, versículo 2, nós temos aqui a questão do propósito da lei. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a lei não teve a intenção de ser meio de salvação. Ela devia ser observada por causa do amor e da gratidão a Deus. Deus fez 3 promessas condicionadas à obediência da lei. Primeira promessa, Israel seria sua propriedade particular. Segunda, Israel seria um reino sacerdotal. E terceira, Israel seria um povo santo. Então, os propósitos da lei são os seguintes: proporcionar norma moral aos filhos de Deus, para que tenham justa relação com Deus e com o próximo. Demonstrar que Deus é santo
e ele exige a santidade do homem, mostrar ao homem seu estado pecaminoso e fazê-lo entender que apenas mediante a graça pode ser salvo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25 fala sobre isso, né? Sobre esse propósito da lei. O texto diz: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. A expressão lá no grego é paidagogos, que da onde veio para nós a expressão pedagogo, né? Professor. Aqui no caso, a ideia de que a lei serviu como um tutor. Qual que era o papel do tutor naquela época? Era um escravo de muita sabedoria que conduzia o filho menor do seu senhor no processo educacional até que esse filho se tornasse adulto, compreendesse, né, melhor as coisas. Então a lei teve esse propósito de conduzir o homem até a chegada do Messias, mostrando que a salvação seria mediante a graça. Então o texto de Paulo aos Gálatas continua dizendo: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Na NVI, esse versículo ficou ainda mais claro para a gente. Na NVI diz assim, Gálatas 3, 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, a lei não teve a intenção de ser o meio de salvação. Ela apontava para os propósitos da graça de Deus mediante o seu Messias. Então, mas junto com a lei foi instituído um sistema de sacrifícios e cerimoniais, ou cerimônias, né? Para que o pecado fosse retirado. Assim se ensinou que a salvação é pela graça. Vamos aqui para o próximo slide. Os preparativos e o Sinai. Hoje a nossa aula é um pouquinho mais longa, né? Então os irmãos vão ter que ter um pouquinho mais de paciência aí, tá bom? Então vejamos aqui os preparativos e sinais. Então a santidade de Deus foi ressaltada pelos preparativos que Israel devia fazer. Os israelitas tinham de santificar-se, lavando suas vestes e praticando a continência. Moisés devia marcar ao povo um limite em torno do monte Sinai para que os israelitas não tocassem. Do meio de uma tremenda tempestade acompanhada de terremotos e do som sobrenatural de trombetas, com a montanha envolta em fumaça e coroada de chamas aterradoras, Deus deu a Moisés a lei. Então toda essa cena, né? Todo esse cenário criado por Deus era para mostrar para o povo hebreu que a lei estava sendo dada por Deus e ela deveria ser observada, né? Em obediência e em santidade. Então vamos olhar aqui a lei, né? A lei no sentido de o decálogo, né? As 10 leis principais. E que delas seria retirada as demais leis, né? Mas a base da lei como um todo é o decálogo, os 10 mandamentos. Bom, Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Os 4 primeiros tratam das relações entre os homens e Deus, e os demais das relações dos homens entre si. Então, o significado dos 10 mandamentos consiste no seguinte: a unicidade de Deus. O mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, há um só Deus e só a Ele devemos prestar culto. A espiritualidade de Deus: não farás para ti imagem. Ou seja, Deus é espírito, não tem forma e não pode ser representado por nenhuma delas, das formas, né, das suas criaturas. A santidade de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o nome de Deus revela o seu caráter. Inclusive, Deus é chamado na história dos hebreus como o nome, né? Hashem.
Tal é a importância do nome de Deus. A ideia aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é de usar o nome de Deus em vão no sentido de pronunciar o nome dele. A ideia aqui é de usar o nome de Deus em benefício próprio ou para subjugar pessoas, como faziam os egípcios, os faraós egípcios, usando os nomes das divindades e arrogando para si até mesmo o fato de serem divinos para oprimir pessoas e para terem benefício próprio com isso. A soberania de Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui Deus quer que nós reconheçamos a nossa finitude e Ele como infinito, e Deus quer que nós reconheçamos que Ele é o Senhor do tempo, porque Ele é um ser atemporal e criou o tempo, para que o ser humano pudesse observar o controle de Deus sobre o tempo. Bom, quinto, respeito aos representantes de Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, a vida humana é sagrada, não matarás. Aqui a ideia é do hebraico, hatzar, ou seja, assassinar, ou seja, não cometerás assassinato. A família é sagrada, não adulterarás. Respeito à propriedade alheia, não furtarás. Respeito à justiça, não farás ou não dirás falso testemunho. O controle dos desejos, não cobiçarás. A palavra hebraica é tarmod, desejo imoderado e inconfessável de possuir aquilo que é do outro. As palavras, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, que nós encontramos lá no final dos 10 mandamentos, devem ser interpretadas à luz de outras passagens, como por exemplo Ezequiel 18 e 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Em vez disso, a maldade passa de geração a geração, pela influência dos pais, e quando chega a seu ponto culminante, Deus traz castigo sobre os pecadores. Nós temos aqui as leis civis e cerimoniais, Êxodo 21 até o 23. Depois de dar os 10 mandamentos, Deus entregou as leis pelas quais a nação devia governar-se. Essas leis desenvolvem pontos do decálogo, mas em alguns casos tratam de coisas que não têm importância para nós. Foram leis adaptadas a um povo dedicado ao pastoreio e à agricultura rudimentar. Algumas das restrições quanto a alimentos e sacrifícios podem ser mais bem compreendidas à luz das práticas pagãs. Por exemplo, proibia-se cozinhar o cabrito no leite de sua mãe, o que era muito provavelmente um rito religioso dos cananeus. As leis eram aplicadas sem fazer acepção de pessoas segundo a sua categoria. Protege os indefesos, tais como os escravos, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Nessa página aqui nós temos a ratificação do pacto, quando Moisés desceu do monte e deu a lei ao povo, que aceitou, prometendo fazer tudo que o Senhor havia dito. Então Moisés escreveu as condições do pacto no chamado Livro do Concerto. No dia seguinte, o pacto foi firmado com um voto de obediência e selado com sacrifício. O altar representava o Senhor, as colunas, as 12 tribos, o sangue aspergido sobre o altar e sobre o povo ligou com um vínculo sagrado as partes contratantes. Os 70 anciãos participaram com Deus de um banquete de comunhão e presenciaram uma teofania majestosa. Teofania é a manifestação de Deus. Assim foi ratificado o pacto do Sinai e se assinalou o cumprimento da promessa divina. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Êxodo 6 e 7. Mas nós temos aqui que o pacto foi violado e depois foi renovado.
o pecado de Israel, né, o bezerro de ouro. Menos de 40 dias depois de prometer que guardariam a lei, os israelitas quebraram a aliança. Moisés subiu ao monte, né? E eles pediram a Arão para fazer para eles um Deus para poder adorá-lo. E esse Deus, né, que era um bezerro de ouro, tem a sua referência no deus Apis, né, o touro lá do Egito, que era o deus da fertilidade, e eles tiveram, né, a audácia de chamar esse bezerro de o Senhor ou representante do Senhor. Então Deus não aceitou aquilo, né, diz para Moisés: desça, porque o povo corrompeu. Moisés então desceu, quebrou ali as tábuas da lei. Moisés intercedeu pelo povo, né, orando a Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do povo. Mas mesmo assim o povo foi castigado, conforme a gente observa aí na letra C. As tábuas da lei foram quebradas, simbolizando a anulação do concerto. Depois, é claro, Deus renovou aquele pacto, fazendo novas tábuas. Beberam água misturada com o pó do bezerro de ouro, como símbolo de que tinham que suportar a culpa de seu pecado. E após Moisés ter convidado os que quisessem unir-se a ele, os levitas puseram-se ao lado de Moisés e mataram à espada 3.000 idólatras. Moisés então volta a interceder. Moisés pediu que o Senhor perdoasse o pecado do povo e o restaurasse espiritualmente. Moisés estava disposto a renunciar à própria vida eterna para obtê-la para Israel. Porém, Deus disse para Moisés que não ia atendê-lo. Pelo contrário, que a alma que pecasse, essa morreria. E eles mesmos deveriam ter que se arrepender. Ao escutar a advertência de Deus, através de Moisés, o povo arrependeu-se. Moisés foi até a tenda do encontro e o povo aguardava. Moisés pediu 3 coisas ao Senhor: conhecimento das intenções e propósitos divinos, a fim de conhecer melhor a Deus. Precisavam da presença do próprio Deus para conduzi-los pelo deserto e não de um anjo. E Moisés, em Êxodo 33:18, fez o melhor de todos os seus pedidos, né? Que me mostres a tua glória. Nós vamos aqui para a última página de hoje, onde fala sobre a renovação do pacto, Êxodo 34. A intercessão de Moisés foi grandemente recompensada. Ele voltou a subir ao Monte Sinai, o pacto foi renovado e foram escritas novas tábuas da lei. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Então termina aqui a nossa aula, lembrando os nossos irmãos que o propósito dessas aulas é mostrar um roteiro, né? E cabe aos irmãos, à medida em que as páginas vão se passando, fazerem a sua leitura bíblica, meditar naquilo que foi falado, e caso haja alguma dúvida, né, pode me chamar aqui no privado. Deus abençoe a todos.